Queridos, o tema da mensagem de hoje é os 7 nomes de Jesus. Obviamente existem muito mais nomes do que 7, mas esses 7 nomes eu estou tirando ali do primeiro capítulo do Evangelho de João. Eu estava refletindo recentemente como o cristianismo difere das demais religiões. Todas as outras religiões retratam o homem fazendo de tudo para chegar a um Deus que está muito longe, inacessível, e acaba restando uma certa insegurança. Você pergunta para uma pessoa que não conhece a Cristo se ela tem certeza da salvação, ela vai responder: não, ninguém pode ter essa certeza. Por quê? Porque em todas as outras religiões é o homem fazendo força para merecer estar na presença de Deus. O cristianismo não, é Deus vindo até os homens, Deus encarnando e se tornando um de nós. E aí então eu comecei a refletir como Cristo é de fato não só o início de tudo e o fim também, porque Ele é o alfa e o ômega, mas Ele também é o meio. Não é lindo isso? Ele é o Criador de todas as coisas, e todas as coisas convergem para Ele, mas Ele habitou entre nós, e a Bíblia diz que Ele está todos os dias conosco até a consumação dos séculos. Ou seja, Ele está no início, Ele está no fim e Ele está no meio. Ele é o meio para a salvação, na medida que Ele é o caminho para Deus. Quando você vê um Deus santo e o homem pecador, existe um abismo. Quem é a ponte? É Jesus, porque Ele é Deus santo e homem santo, que morre pelos pecadores e portanto faz a ponte. Ele é aquele que habita o mais alto lugar. Ele é o Deus Altíssimo, mas é também aquele que habita com o contrito de espírito. Não é lindo isso, gente? Jesus, Ele é, portanto, não só o começo e o fim, mas Ele é aquele que preenche todas as lacunas do meio. Quando a Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última. Mas eu diria que Jesus é mais do que isso. Ele é todas as letras do alfabeto inteiro. É como se nós pudéssemos dizer que Ele é o A e o Z e tudo que tem no meio. Quando você vai para o Evangelho de João, ele apresenta como ninguém Jesus Cristo dessa maneira, como aquele que é transcendente, mas é imanente, como aquele que é o Todo-Poderoso, mas que ao mesmo tempo se esvazia para se tornar um de nós, para se tornar alguém parecido conosco, que conhece as nossas limitações e tentações. Estes 7 títulos, ou estes 7 nomes que eu vou apresentar sobre Jesus, no primeiro capítulo de João, mostra exatamente isso. Essa capacidade que Deus teve de fazer algo inédito, do grande, daquele que é onipresente, que está em todo lugar, se apequenar, se esvaziar e se tornar um ser humano, como eu e você. Então hoje eu quero apresentar esses 7 nomes de Jesus, mas o meu alvo aqui, o objetivo do Espírito Santo na tua vida, é que em todas as coisas você faça de Jesus o meio, porque o fim será bom. Amém? Então, se você estiver precisando de um milagre e as suas forças não forem suficientes, faça de Jesus o seu meio, porque o milagre acontecerá. Se você precisa de perdão de pecados e vitória em alguma área da sua vida e as suas forças não te capacitam a isso, faça de Jesus o meio e a vitória virá. Amém, irmãos? Então eu quero que você comece aplaudindo ao Senhor por esta revelação maravilhosa. O primeiro nome que João dá para Cristo é a palavra.
Lá em João capítulo 1, os versos 1 a 3 e depois o versículo 14, dizem o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, ele é eterno. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João apresenta Jesus como a palavra, como o verbo, a ação de Deus, através da palavra, desde a eternidade. Mas no versículo 14 ele diz: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Então ele é a palavra eterna, mas ele é a palavra que adentra o tempo e fala diretamente conosco. Amém, gente? Hoje ele está falando com você, na dimensão do tempo, na dimensão dos seres que não compreendem a eternidade. Ele entrou na nossa dimensão para se comunicar a nós. E assim como as palavras revelam aos outros o nosso coração, né? As nossas mentes, assim também Jesus, a palavra de Deus, revela o coração e a mente de Deus aos homens. Lá em João capítulo 14, versículo 9, Filipe perguntou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ou seja, ele é a palavra eterna, mas ele é a palavra que adentrou no tempo para revelar o coração e a mente de Deus. Lá em Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3, a Bíblia diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Vejam, é a palavra que sustenta o universo na sua mão, mas é a palavra que também falou conosco nos últimos dias. Então, de novo, ele é eterno, mas ele entrou no tempo. Então ele não está distante, ele está aqui agora. Ele está no teu coração, ele está neste púlpito. Quando a palavra é pregada, é ele, a palavra de Deus, eterna e temporal, transcendente e imanente. Jesus, que maravilha ter alguém que está ao meu lado, e que quando eu preciso de uma direção, eu oro a Ele, e Ele sopra ao meu ouvido pelo seu Espírito: vai por este caminho, vai por este caminho. Nenhuma outra religião apresenta um Deus assim. Sempre os homens tentando tatear e descobrir uma forma de chegar a Deus sem nunca conseguir. João 8:58, Jesus está numa discussão, numa conversa, em que os fariseus estão um pouco acalorados, indignados a respeito dele. E aí eles dizem: nós somos filhos de Abraão. E Jesus virou para eles e disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E quando ele diz aquela palavra eu sou, ele está usando a palavra Yahweh, o nome do Deus que se apresentou a Moisés. Quando Moisés disse: quando me perguntaram quem te enviou, Deus disse para ele: tu dirás a eles que o eu sou te enviou. O eterno te enviou. Aquele que era, que é e haverá de ser o mesmo ontem. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Este mesmo Deus que é eterno está ali, falando com os homens, até mesmo com aqueles que nele não creem, aqueles que o detestam. Isso é a maior prova do amor de Deus. Deus não desiste de falar aos homens até quando eles não o querem. E ali estava a palavra de Deus, falando diretamente com eles, um canal direto.
Não live, não à distância, ao vivo e a cores. E hoje Ele continua a falar comigo, com você, através do seu Espírito e da sua palavra. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Mas Jesus é a luz também. O segundo nome que se dá a Ele, que João dá a Ele, Ele é a luz. João capítulo 1, nos versos 4 a 13, fala muito sobre isso. E todos nós conhecemos a importância da luz. Todos nós convivemos com a luz e com as trevas diariamente. Quando o sol nasce, todas as coisas se iluminam. E junto com a luz do sol vem a fotossíntese, que permite com que as plantas cresçam. E as plantas são fundamentais, os vegetais, para que animais se alimentem deles. E nós nos alimentemos tanto dos animais quanto das plantas. Portanto, a luz é vida. Jesus é a luz da vida e a luz do mundo. Lá em João capítulo 8, versículo 12, a Bíblia diz: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Eu me lembro que uma vez a gente estava na fazenda do meu sogro, e o meu cunhado Cássio tinha ganho um carro novíssimo, estava naquela semana novinho, não tinha nem placa. E aí o outro meu cunhado, o Ziza, falou: olha, vamos dar uma passeada para ver as estrelas, a luz da noite, né? Fomos todos, né? E aí ele apagou o farol. Eu falei: mas você vai apagar o farol? Ele falou: eu quero apagar o farol para vocês verem melhor, eu enxergo bem, eu conheço bem essa região. E aí a gente estava andando, de repente o carro, pá! Cai numa valeta enorme. Tinha chovido e tinha aberto uma valeta. O carro novinho do irmão dele foi para buraco. Aí voltamos todo mundo com aquela cara amarela. E o meu sogro falou assim: mas como é que vocês conseguiram cair num buraco e não ver? Aí ele me chamou e falou: vamos pegar o jipe e vamos fazer o caminho que eu quero ver. E eu com a luz acesa. Quando chegou no buraco, eu falei: foi esse buraco aí. Ele falou assim: como ele não viu? Eu disse: ele não viu. Só anos depois, a gente brincando contou que ele apagou a luz. Então a verdade é que a luz, ela é tão importante. E eu quero dizer para você que a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Querido, se você está perdido, se você não tem respostas, se o caminho pelo qual você está andando é um caminho, é um descaminho, o que você precisa é ligar o farol. E o farol é Jesus, é a luz da vida, é a luz do mundo. Amém, igreja? Entrega a tua vida ao Senhor. Ele não é só a luz da vida, Ele é a luz da justiça. Malaquias 4:2 diz: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Naquele tempo da agropecuária, as ovelhas ficavam no aprisco. Mas quando o sol começava a se levantar, a luz do sol acordava as ovelhas, e elas imediatamente eram soltas do aprisco, e elas iam pastar, né? Iam livremente para os lugares para encontrar os matinhos que pudessem alimentá-las. E elas se sentiam alegres, depois de uma noite de sono, se sentiam alegres para poder desenvolver na vida. Eu quero dizer uma coisa para você: quando o sol da justiça nasce sobre a tua vida, aquele que não tinha esperança passa a ter, aquele que vivia debaixo de cadeias fica livre, aquele que não tem nenhuma perspectiva, porque não enxerga nada à sua frente, porque vive em trevas, vai enxergar a luz e a amplitude que Deus tem à sua frente. Então eu profetizo sobre a tua vida: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Ele abrirá diante dos seus olhos grandes perspectivas.
perspectivas. Amém, igreja? Jesus é a luz do mundo. Mas Ele é também a luz da justiça, o sol da justiça. E a justiça é o antídoto para o caos, para a desordem. Quando havia trevas sobre o abismo, depois do caos que aconteceu com a rebelião de Lúcifer, a palavra diz: haja luz, e houve luz. E depois da luz, o caos se transformou em ordem. Eu não sei se você está vivendo uma fase caótica da tua vida. O que eu sei é que o antídoto para isso é Jesus, é a luz da justiça. E ainda que os homens sejam injustos, Deus é justo, e Jesus é a justiça de Deus entre os homens. Amém? O terceiro nome que João apresenta para Jesus, Ele é o Filho de Deus. Em João capítulo 1, verso 18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Não tem nada mais próximo da gente do que um filho, não é verdade? 100% de vocês são filhos, e a grande maioria se tornará pais. Quando eu digo pais, eu estou falando de pai e mãe, mas filho todo mundo é. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é o Deus Filho, ela mostra o quão próximo Deus se transformou de nós. Um Deus que é Espírito, um Deus que é eterno, que é muito maior do que a sua criação, foi capaz de entrar numa semente no útero de uma mulher, gente. Que coisa extraordinária. Para quê? Para se tornar um de nós, para sentir o que você sente, para ter as tentações que você tem, para comer a sua comida, para falar a nossa língua. Ele conhece o que nós passamos, e por isso pode interceder por nós. Jesus certamente se tornou filho, para que todos nós fôssemos levados ao Pai através dele, e adotados através dele, e nos tornássemos filhos por adoção. Amém? Vocês sabiam que só no Evangelho de João 9 vezes Jesus é chamado de Filho de Deus? 19 vezes ele é chamado só de Filho, o Filho. Mas ele não é somente o Filho de Deus, ele é o Deus Filho. Diga assim: ele não é só o Filho de Deus, ele é Deus Filho. Até os demônios reconheciam isso. Até os demônios. Em Marcos capítulo 3, versículo 11, a Bíblia diz assim: também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Querido, eu vou dizer uma coisa para você. Se você está em Cristo, você não tem que temer nada, porque até mesmo o Satanás estremece na presença do Filho de Deus. Ele é o nosso irmão mais velho, ele é o primogênito, e nós somos os demais irmãos. Em quarto lugar, a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus. Tudo nesse primeiro capítulo de João. João 1, 35 e 16 diz assim: no dia seguinte estava João outra vez, aqui é o apóstolo, o João Batista, né? No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar disse: eis o Cordeiro de Deus. Uau! O cordeiro também era um animal muito próximo do povo de Israel. Desde que Adão caiu, o homem foi instruído de que o caminho para Deus passava pela morte de um inocente, e portanto foi escolhido a dedo alguns animais, dentre os quais a própria Bíblia preferiu chamar Jesus de Cordeiro, porque na Páscoa, gente, era um cordeiro que tinha que ser morto, mas era um cordeiro jovem, somente de 1 ano. E o interessante é que o pai de família deveria trazer o cordeirinho para dentro da sua casa no 10º dia do mês de Nisan.
E do 10º dia até o 14º, quando ele seria sacrificado, aquele cordeiro ficava com eles. O pai de família, ele pegava o cordeiro no colo, ficava ali analisando se ele tinha algum problema de pele, se ele tinha algum problema de osso quebrado, porque tinha que ser perfeito. E o cordeiro ficava completamente afeiçoado àquela família. Mas no 14º dia, ele era morto. O sangue foi passado no umbral da porta na primeira Páscoa, e a família comeu o cordeiro completamente. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que Jesus não é um Deus que está distante. Ele veio para estar próximo de nós. E ele veio, e há uma visão de que Deus, ele não quer salvar só o pai da família, ele quer salvar a família inteira. Amém? Então a família inteira ficava ali atrás daquela porta, com sangue nos umbrais, e a família inteira se apropriava do cordeiro. E eu quero declarar que Jesus veio para salvar a tua casa, a tua família, os teus filhos, a tua esposa, o teu marido. Todos que estão na mesma família podem receber a palavra de salvação, porque há uma promessa de Deus que diz: crê no Senhor Jesus e tu e tua casa serão salvos. Aplauda ao Senhor, esta é uma promessa maravilhosa. O Cordeiro de Deus é o que faz a ponte entre um homem e uma humanidade pecadora com Deus Santo. É o Cordeiro inocente que Jesus é. João Batista compreendeu isso. João Batista, quando olhou para Jesus, ele sabia pelo Espírito que Jesus não era só um mestre, que ele não ia só ensinar as pessoas e fazer curas, mas que ele morreria por toda a nação. Quando a gente olha para a Bíblia, o Cordeiro é uma figura central. Lá no Velho Testamento, no capítulo 22 de Gênesis, quando Abraão está subindo o monte Moriá, junto com seu filho Isaac, Isaac faz uma pergunta para ele: aqui está a lenha, pai, e o fogo também, onde está o cordeiro? E Abraão diz: Jeová Jiré, o Senhor proverá. E Deus proveu um cordeiro para que Isaac não tivesse que morrer. Mas na verdade o cordeiro que salvou a vida de Isaac foi Jesus. Então no passado, no Velho Testamento é: onde está o cordeiro? Nos 4 evangelhos, João Batista se torna o porta-voz deles quando diz: eis aí o cordeiro. Mas no livro de Apocalipse é: digno é o cordeiro por aquilo que ele já fez. Amém, igreja? Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí, se expressar. Há muitas pessoas que ainda estão naquela fase: onde está o caminho da minha salvação? Onde está o cordeiro? Outras já estão vivendo aquela fase que estão dizendo: eis aí o cordeiro, como eu estou aqui agora, dizendo para você que está me vendo, tanto lá quanto cá: eis aí o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro de Deus é Jesus. Mas haverá um dia em que todos os homens e mulheres, velhos e crianças, todos que invocaram a Jesus, estarão na presença do trono de Deus, cantando junto com os anjos, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto. Maravilhoso, né? Um novo cântico. Você pode imaginar esse dia? Você já imaginou multidões? A Bíblia fala que é um mar de gente, de todas as línguas, de todas as nações, cantando, exaltando o Cordeiro de Deus. Quem é digno de abrir os livros? O Cordeiro de Deus é digno. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Apocalipse 5:12, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e honra e força e glória e louvor.
No tempo de Israel, no Velho Testamento, 2 cordeiros morriam diariamente, fora os animais que eram oferecidos pelas pessoas que iam. Mas durante 365 dias por ano, 2 cordeiros eram oferecidos. Não pode haver uma figura mais próxima de nós. O povo tinha que entender que o pecado não era fim na vida deles, que eles não tinham que ser condenados pelo pecado, porque Deus havia provido o meio para o perdão. E eu quero dizer para você, não importa qual pecado que você tenha cometido, Jesus tem perdão para você. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. O 5º nome que João chama Jesus é de Messias. No capítulo 1, versos 40 e 41, a Bíblia diz: era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão Pedro, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. O Messias era a esperança de Israel, era o ungido, o rei que haveria de vir. No Velho Testamento, profetas, sacerdotes e reis eram ungidos e separados para um serviço especial, e eles recebiam o derramamento de azeite sobre as suas cabeças quando iniciavam o seu trabalho a serviço do povo e de Deus. Então, quando os judeus falavam de Jesus como Messias, eles falavam do seu rei sacerdote, que haveria governar o mundo e trazer a paz. Uma das razões porque Jesus não foi aceito pelos judeus é porque os judeus tinham uma visão de que o Messias seria alguém muito poderoso, mas que conseguiria fazer a paz de todas as nações. Essa ainda é a argumentação que os rabinos dizem hoje. Mas Jesus veio, Ele não fez paz com o mundo. O mundo não está em paz. Ele não é vencedor. Ele não é alguém que está aí promovendo a paz. Por isso que alguns rabinos agora, quando começaram a ver as negociações de paz, começavam a dizer que o Messias estava perto. Mal sabem eles que quem vai promover essa paz é o anticristo, é o falso Messias. Mas essa é a verdade, eles esperavam isso, porque eles não entenderam que o mesmo Messias que governaria antes precisaria morrer. Tem até alguns rabinos que falam de 2 Messias. O primeiro Messias é o Messias Ben Yosef, filho de José, e eles dizem que esse é o Messias sofredor. E o segundo, o Mashiach Ben David, o Messias filho de Davi, e esse vai governar o mundo. O que eles não sabem é que Jesus é os 2. Só que na primeira vez ele veio para sofrer, e na segunda vez ele veio para reinar. Na primeira vez ele veio como cordeiro, na segunda virá como leão. Amém? Na primeira ele veio para morrer, na segunda ele veio para dominar e para julgar toda a terra. Amém, igreja? É ele o Messias. As profecias apontam para ele. E o que significa ter um relacionamento com o Messias? É fazer dele o Senhor da sua vida, é estar a seu serviço, é usar os seus dons, os seus talentos, os seus recursos para a glória dele. Quando Jesus ensina os discípulos a orarem a oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus. A igreja tem o chamado de governar, mas não o governo humano, não o governo que usa as estratégias e os veículos humanos, mas o poder de Deus. A nossa arma não é a guerra, mas é o amor. A nossa arma é a arma do convencimento, é a palavra através do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Então, ainda que Satanás se levante, a igreja está avançando.
e nos quatro cantos da terra, vidas estão se rendendo ao Rei dos Reis, ao Mashiach. Aleluia, igreja! Você pode ser o instrumento desta palavra de pregação em nome de Jesus. Em sexto lugar, Jesus foi chamado de Rei de Israel. Lá em João capítulo 1, versos 45 a 47. Filipe encontrou a Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E aí, por conta disso, a Bíblia diz: então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aí Jesus disse: só porque eu vi você na figueira, você está me chamando de rei? Você vai ver coisas muito maiores do que esta. E eu quero dizer para você que todo aquele que crê em Jesus, que faz dele o rei da sua vida, vai ver as grandezas de Deus, vai ver o poder de Deus, e um dia descerá com o Rei dos Reis, quando ele for estabelecer o seu governo na terra. Amém, igreja? Então glória a Deus, diga: Jesus é o meu rei. Diga mais forte: ele é o Rei dos Reis, mas ele é o meu rei. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor, glorifique a Deus. Durante um tempo Jesus não queria que os discípulos falassem a respeito do seu reinado, mas chegou um tempo que ele mesmo começou a reconhecer e declarar que ele o era. Quando ele entra no domingo de Ramos e a multidão começa a aclamá-lo como Hoshiana, bendito que vem o filho de Davi. Hoshiana é Hosana, Hoshiana é salva-nos. E quando eles chamam de filho de Davi, eles estão dizendo: é o Messias, é o rei. Aí chegaram para Jesus: Jesus, manda eles calarem a boca, eles estão te chamando de rei. E ele disse: se eles calarem, as pedras clamarão. Meu querido, eu quero dizer algo para você. Nós estamos vivendo num período da história em que aparentemente Deus perdeu o controle. Muita gente me pergunta na internet: mas Deus não perdeu a mão, não perdeu o controle? Não. Todas as coisas estão convergindo para o que a palavra de Deus diz. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, meu querido, eu quero dizer para você: entrega a tua vida para Deus, entrega teus problemas para Deus. Não tenta resolvê-los na força do braço. Esquece os métodos humanos, eles são falhos, eles são enganosos. Entrega a tua vida para quem tem o controle e o poder do universo nas próprias mãos, e Ele se importa com você. Amém? Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Rei dos Reis. Ah, pastor, mas está demorando demais, as coisas não estão acontecendo. Mas vão acontecer. Vão acontecer. Você tem promessas na Bíblia que dizem: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o quê? E tudo Ele fará. Você tem que crer nisso e perseverar nisso, porque a nossa vida é uma corrida de longa distância, mas em todo o tempo Ele está conosco. Nas lutas, nas perdas, nas dores, nos fracassos, nas quedas, Ele sempre estará conosco. E se nós entregarmos a nossa vida para Ele, os nossos problemas, tudo vai dar certo. João 6,15 diz assim: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Aqui a gente aprende com Jesus que até o próprio Filho de Deus não falou demais, porque tem muita gente que fala demais e a bênção muitas vezes
é transformada em perdas. Jesus esperou a hora certa para ser aclamado como rei. Então aguarde a hora certa, não se antecipe. Toda antecipação nos leva ao erro. Deixa Deus dirigir a tua vida. Há momento de falar e há momento de calar, mas sobretudo temos que crer que aquele que é o meio está conosco em todos os tempos, em todas as circunstâncias da nossa vida. E por último lugar, a Bíblia diz que Ele é o Filho do homem. Em João capítulo 1, versos 50 e 51, a Bíblia diz: ao que Jesus lhe respondeu: porque te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Isso aconteceu lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus foi assunto aos céus, e os discípulos viram não só Jesus subindo, mas viram os anjos subindo e descendo também. Mas Filho do homem é um dos títulos mais favoritos de Jesus, porque Filho de Deus aponta o fato de que Ele é divino, mas Filho do homem aponta o fato de que Ele é humano. E Jesus amou esse título. Ele foi usado 83 vezes nos evangelhos, e pelo menos 13 vezes no Evangelho de João. O título fala tanto da divindade quanto da humanidade. Na visão de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, ele vê o Filho do homem. E o texto diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, um como Filho do homem. Oh, glória a Deus. E dirigiu-se ao ancião de dias, é Deus, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Glória a Deus, aplauda ao Senhor, diga: eu creio. Como Filho do homem, Jesus é a escada da terra para os céus. É o meio que leva o homem para Deus, mas é também o meio de Deus se comunicar aos homens. Por isso que eu digo, Jesus, Ele é o princípio e o fim, mas Ele é o meio também. Ele é homem, mas Ele é Deus. Isso na teologia é chamada de união hipostática, porque dentro de uma só pessoa, as duas naturezas ocorrem de maneira plena. Ele não é semideus e tampouco super-homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. E assim será eternamente, irmãos. Quando nós estivermos na presença dele na glória, nós vamos continuá-lo vendo como homem. Mas nele estará todo o poder dos céus e da terra. Amém? Ele é o Filho do homem, glória a Deus. Aquele que nos entende, aquele que se tornou um de nós. E eu quero terminar essa palavra dizendo que Cristo é isso e muito mais. Ele é o início, é o fim e o meio. Ele é a razão da nossa salvação e o motivo de existirmos. Mas é o instrumento tanto para que viéssemos à existência, como é o instrumento de redenção. Ele é o meio. Ele é o salvador das nossas almas, mas também é o Senhor. Ele é o cordeiro e é o leão. Um dia todo joelho se dobrará diante de Cristo, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Vocês podem imaginar Satanás de joelho dizendo: Jesus Cristo é o Senhor? Vocês podem imaginar todos os inimigos, Hitler, Napoleão, todos os homens que destruíram vidas, que foram instrumentos de violência e morte, Stalin, Hitler, todos de joelho dizendo: Jesus é o Senhor. Oh, glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Diante dele, ninguém é santo demais para merecer a salvação.
Mas diante dele ninguém é impuro demais que não possa ser perdoado. Sua voz é doce e mansa, mas também poderosa como a voz de muitas cachoeiras e águas. Ele é a verdade absoluta, que faz com que todas as verdades demais sejam mentira. Ele habita no altíssimo lugar, mas também habita no contrito, no coração do contrito. Hoje eu quero perguntar para você: o que é Jesus para você? Feche os seus olhos. Todas as vezes que alguém se aproximou de Jesus com humildade no coração, encontrou nele o Salvador. Aquela mulher que foi pega em adultério, que todo mundo queria apedrejá-la, Jesus disse: ninguém te condenou, porque ele começou dizendo: se alguém não tiver pecado, lance a primeira pedra. E todos foram embora, porque não há um só homem nesse mundo que não tenha os seus próprios pecados. E ele disse: filha, eu também não te condeno, vai e não peques mais. O leproso que chegou perto dele, sabendo que ele tinha poder para curá-lo, ele disse: Senhor, se tu quiseres, pode me fazer são. E Jesus disse: eu quero. E tocou na vida dele. E Jesus não ficou leproso, mas o leproso ficou curado. Zaqueu, um homem odiado pelo seu povo, um ladrão, um homem injusto que cobrava impostos excessivos dos judeus, para dar parte para os romanos e ficar com outra parte para si, porque se aproximou de Jesus, querendo conhecê-lo de verdade. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque me importa ir para a sua casa hoje. E Zaqueu, tão impactado com aquela graça, sem que Jesus tivesse falado nada, ele disse: Senhor, se eu roubei de alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Querido, só há um jeito de se aproximar de Deus, que é através de um coração humilde. Tudo que temos, tudo que somos, é graça e favor dele. Então se lembre disso: ninguém é tão santo que possa merecer qualquer coisa de Deus, mas ninguém é tão pecador que não possa ser perdoado por ele. Então hoje eu quero falar com você que está me vendo pela internet, e com você também que está aqui. Talvez você esteja distante do seu sonho, talvez você esteja distante até da provisão mais básica na tua vida, mas ele é o meio para todas as suas necessidades. Porque a palavra de Deus diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vos suprirá todas as vossas necessidades. E como ele supriu através de Cristo, o pão da vida, o maná de Deus que desceu dos céus, é ele que é a água viva que mata a nossa sede do corpo e da alma. Então o que você precisa fazer é hoje se humilhar na presença de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Só o Senhor pode me ajudar a conseguir, ó Deus, alcançar o meu objetivo, alcançar o meu sonho, a realizar o teu propósito na minha vida. E eu estou aqui, Senhor, para invocar o teu nome, porque a palavra de Deus diz que se crê no coração para a justiça, mas se confessa com a boca para a salvação. E a palavra salvação não é só o antídoto para o inferno. Salvar é livrar, salvar é curar, salvar é libertar. Ele é a salvação para todo aquele que nele crê e o invoca.
Então hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Você precisa que Jesus seja um meio para a tua salvação hoje, para a tua libertação hoje, para a tua provisão hoje. Você precisa fazer dele o Senhor da tua vida e o seu Salvador também. Se você quiser hoje entregar o teu caminho ao Senhor, entregar a tua vida, o teu futuro, o teu passado, o teu presente, e dizer: Senhor, eu me humilho perante Ti, porque eu reconheço que sozinho eu não vou conseguir. Se você quer entregar hoje a tua vida a Jesus, você que está me vendo pela internet, use esse QR Code aí, o QR Code, para que você possa nos escrever dizendo: eu estou confessando a Jesus como meu Senhor, como meio da minha salvação, do meu livramento. Mas você que está aqui também vai fazer essa oração comigo. Agora eu peço que você levante a mão, a igreja feche os olhos. Graças a Deus, acenda um pouco as luzes para que eu possa ver as pessoas que estão entregando a vida para o Senhor Jesus. Fica com a mão levantada onde você estiver, gente. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Tem mais alguém aqui? Aqui, graças a Deus. Amém? Tem alguém aqui desse lado? Hoje é o seu dia, graças a Deus. Não tenha medo. Hoje é dia de você confessar a Cristo. Então põe a mão no teu coração, diga: Senhor meu Deus. Aplauda o Senhor. A igreja permanece de olhos fechados, que você vai orar. Essa oração é entre você e Deus. Você sabe qual é a necessidade que você tem hoje. Então ore para Deus e diga: Senhor Deus, eu entrego a minha vida, eu entrego os meus problemas a Ti. Perdoa os meus pecados. Senhor, muitas vezes eu erro em pecados que eu sei que não devia pecar, mas humildemente eu estou Te entregando a minha vida. Humildemente eu Te peço: seja o Senhor da minha vida. Dirige os meus passos, dirige o meu coração, dirige a minha vida, porque eu sei que eu não consigo se o Senhor não estiver comigo. Eu Te confesso como Senhor da minha vida e como meu Salvador, para a glória do Teu nome. Senhor, agora eu oro para que o Senhor faça uma renovação nos que estão abatidos e fracos, para que o Senhor cure, Senhor, os feridos do corpo e na alma, para que o Senhor liberte, Senhor, os aprisionados pelo pecado e por Satanás. Queremos, Senhor, adorar o Teu nome. Queremos que o Senhor seja o Rei da nossa vida, o nosso Salvador, para a honra e glória do Teu nome.